Beleza. 1, 2, 3 e... Olá! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Raízes Cósmicas. Bom, você já pode ter se perguntado aí de onde vem o baralho cigano, por que ele é um oráculo que fala tão direto com a nossa alma. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, contar para vocês um pouco da história, da origem, dos rituais e todos os mistérios que envolvem o baralho cigano e traz aí uma força ancestral junto com ele. Dizem que o baralho cigano nasceu ao redor do fogo, é isso mesmo? Existem muitas histórias sobre a origem do baralho Lenormand, né? Inclusive de que foi a própria Marianne Lenormand, que era uma cartomante muito famosa na França, quem criou. Mas não foi esse jogo, ele nasceu derivado do Jogo da Esperança, que foi um jogo criado na Alemanha. E aí ele foi associado a Marianne Lenormand porque ela era muito famosa e foi uma jogada de marketing para popularizar o baralho, o que deu certo, inclusive. Tanto que chegou até aqui pra gente. Então, esse marketing cósmico, é isso? Um marketing, né, da vidência ali, né? E tanto que existem vários manuais do baralho Lenormand em alemão e em francês. Na Europa são os principais lugares que tem falando sobre o baralho cigano. Então a origem do baralho cigano é alemã. Eles usaram o nome da Marianne Lenormand como uma tática ali para popularizar o baralho e as populações ciganas aderiram a esse baralho e começaram a usar, e por isso que virou o baralho cigano. É daí que vem a origem, porque as populações ciganas jogavam para ajudar na renda das suas famílias. Dizem as más línguas que a Lenormand nunca sequer jogou esse baralho. Claro que a gente não tem como saber o que aconteceu de verdade, porque não tem registros certeiros. São muitas informações diferentes, né? Pelo que a gente pesquisa em cada livro, fala uma história, então... Mas isso, inclusive, está na segunda página do livro da Lenormand. Vou ler para vocês. O primeiro passo para aprender a linguagem de um baralho é conhecer suas origens. Unicamente por razões de marketing, o baralho carrega o nome da célebre cartomante francesa Marianne Adélaïde Lenormand, morta em 1843. O baralho Petit Lenormand é baseado em um baralho chamado Jogo da Esperança, desenvolvido em 1798-99 pelo empresário Johann Caspar Hetchel, criador de jogos sociais. Você tem uma história pra contar sobre a origem do baralho cigano diferente dessa? Conta aqui pra gente, já comenta. Exatamente, deixa aqui nos comentários. E quando chegou ao Brasil, o baralho cigano se misturou ao nosso sincretismo, à nossa cultura brasileira, e até alguns nomes de algumas cartas foram alterados. Então a torre virou prisão, o cavaleiro virou mensageiro, e as combinações das cartas começaram a falar do nosso jeitinho. Então a gente teve ali até alguns ditados populares, coisas assim, em algumas edições, alguns decks diferentes aí do baralho cigano. Uma vez a gente ouviu uma definição super bacana, né, do baralho cigano, falando que ele é como se fosse um conselho de vó, que ele é certeiro, ele é firme, mas ele tem o carinho ali, a delicadeza para trazer essa informação. Sabe quando a sua avó vira pra você e fala assim, leva a blusa que vai fazer frio, e aí você não leva, e você... Isso passa comigo, frio. Até eu demorei pra aprender a escutar minha avó, mas quando eu aprendi eu nunca mais passei perrengue com os conselhos dela. Claro, quando você estiver fazendo uma leitura para alguém, você tem que entregar a informação de um jeito carinhoso, né? Às vezes vão ter leituras que você vai tirar uma coisa que não é tão boa, então você tem que saber como comunicar aquilo para o seu cliente, para a pessoa que está fazendo a pergunta para você. Aí legal, já sei da história, já sei da Lenormand, boatos, fofoquinhas do baralho. E aí, como é que eu faço? Eu vou querer, né? Eu quero começar a jogar, comprei aqui o meu deck. A gente tem decks da mesma editora aqui, edição Império das Águas, o meu. Edição Amanhecer, o meu. Eles são lindíssimos, então você vai escolher seu deck, o que você gostar mais, o que tocar seu coração ali na hora que você estiver buscando. Beleza, comprei meu deck e vou começar a jogar. Eu só pego e jogo, o que eu faço? Eu preciso ter um lugar, uma mesa, como que é? Então, existem alguns processos que a gente pode fazer antes de jogar, né, o baralho. O primeiro deles é a ancoragem, né? Então é você criar um relacionamento com o seu baralho, você fazer com que ele capte as suas energias para ele ser seu. Aquele é seu baralho exclusivo, você que vai usar, ele vai responder para você. Então, como é que a gente faz esse processo? Bom, é legal a gente ter aqui sempre os 4 elementos na mesa. Então, como que eu vou ter fogo, de repente, aqui na minha mesa? Eu posso acender uma vela, ela pode ser aromática, pode ser uma vela branca, pode ser a vela que você gostar mais. Então, temos o elemento do fogo. Para o elemento da terra, a gente pode trazer pedras, ou a gente pode trazer, inclusive, propriamente terra, sem problema nenhum. Sim, um vasinho de planta, alguma coisa. Exatamente, uma plantinha. Para o elemento da água, temos aqui uma tacinha com água, tá? Ela vai filtrar também as energias que vão estar no ambiente. Exatamente. E para o elemento de ar, vocês podem, então, usar incensos. Aqui a gente tem um de baunilha e um de lavanda. Então, o que você gostar mais. Show de bola.
Então, além dos 4 elementos, você pode ter outras ferramentas ciganas aí na sua mesa que vão te ajudar a potencializar essa energia aí do seu trabalho. Como, por exemplo, adagas, que elas vão te auxiliar no corte, né, de laços energéticos, então vai fazer com que todas as energias negativas fiquem para trás. Como o sino também, que vai te ajudar aí a chamar os seus guias espirituais para te auxiliarem, para te ajudarem durante a sua consulta. Você pode usar flores, pode usar grãos. A gente usa também, eu uso, né, na minha mesa aqui, os símbolos do horóscopo chinês, por exemplo. Na mesa do Álvaro, ele tem os planetas, né, simbolizados aqui nessas bolinhas de gude super lindas. Enfim, o que o seu coração mandar, cristais, o que você achar que faz sentido para você e que vai te trazer energia. O importante é você estar energizado e protegido também, né? Porque a gente sabe que durante os atendimentos você pode, de repente, captar ali alguma energia do consulente, então para você se proteger também é muito legal. Então vamos lá, para a gente consagrar o nosso baralho, a gente tem que escolher um lugar tranquilo, que a gente esteja sozinho com o baralho, tá? A gente vai acender um incenso, uma vela, deixar um copo d'água e a gente vai pegar carta a carta do baralho e vai olhando para ela, pensando, mentalizando, entendendo o que aquela carta significa pra gente. Então a gente já está trazendo significado nesse momento, né? E trazendo esse baralho para uma exclusividade junto com a gente, porque as cartas, elas têm o significado delas, mas também tem a nossa intuição. E aí, você, enquanto está fazendo isso, você pode ir passando um incenso pelas cartas para também já ir purificando e, enfim, limpando essa energia, né, do mundo e trazendo essa energia para você. Inclusive, é de lavanda. Meu Deus do céu, muito bom. Depois compramos a gente... em Embu das Artes, na feirinha. Uau, Feirinha de Embu das Artes. É muito bom. E esse momento da consagração do baralho é um momento seu com ele, e a partir dali esse baralho é seu. As outras pessoas não vão jogar com esse baralho, tá? Inclusive não é bom nem que ficar emprestando muito para os outros. Ele é seu, sua energia tá ali. Enquanto você estiver purificando o baralho com a vela acesa, o copo d'água, você pode fazer uma oração sua, ou você pode pegar alguma de algum livro ou na internet, tá? Mas que você concentre, que você peça para que esse baralho traga iluminação para você, para as pessoas que estiverem se consultando com você, que elas possam, que o baralho sempre traga a verdade, né? Enfim, você pode montar a sua própria prece para consagrar o seu baralho, inclusive é até melhor, porque quanto mais você pensar sobre ele, mais energia você devotar a ele, mais ele vai também responder para você. E aí, para você começar, então, a entender, né, essa energia, entender como que você pode jogar, é importante você saber que o baralho cigano, ele acaba sendo mais simples, mais intuitivo do que o tarô, por exemplo. Por quê? Porque as cartas, né, que vem aqui no baralho cigano, elas são cartas, né, simbólicas aí de coisas que tem no nosso dia a dia. Então, árvore, raposa, chicote, serpente, sol. Todas as cartas, elas têm um significado base ali, né? Então, por exemplo, a serpente. O que você pensa quando você vê uma serpente? A serpente é uma coisa da gente ter que se preocupar, né? Uma energia que tá querendo dar o bote, né? Enfim, é um significado de uma carta que não é muito bom. Rasteiro ali, fica, exatamente, né, só. Aí você vê, por exemplo, a árvore. O que a árvore traz? A árvore vai falar, ela pode falar sobre saúde, ela pode falar sobre família, mas algo que dá frutos, né? Que persevera no tempo. É estável, é fixo, tem exato, raízes, então algo ao positivo. mesmo tempo, a serpente pode falar também sobre uma mudança de pele, sobre uma transformação que você precisa passar. Então tá vendo como ela não é só ruim ou boa? Ela tem dois lados. A árvore também pode falar de um momento de estagnação. Sim. Porque você está enraizado demais, talvez, num lugar. Então todas as cartas, elas têm as polaridades, né? Elas vão ter um significado principal, vão ter o seu lado negativo e também vão ter os seus significados para as diversas áreas da vida. Então, para o lado profissional, para o lado emocional, para os relacionamentos. Saúde, trabalho. Saúde, exatamente. E vamos então para algumas curiosidades cósmicas? O que você acha? Acho ótimo. Então vamos começar com mitos e verdades. Ouvi boatos de que só mulheres podem jogar baralho cigano. É verdade? Você é mulher? Eu não sabia? Não, não é verdade. Isso vem porque os homens ciganos, eles tinham outras atribuições, né, dentro da família,
e as mulheres que acabavam jogando muito mais, né, do que os homens. E, inclusive, também as mulheres elas têm a intuição mais aguçada, normalmente, né, do que os homens, o que ajuda bem na hora de jogar, né? Então, é por isso que se diz em alguns lugares que só mulheres podem jogar, mas não é verdade. Todo mundo pode jogar. Exatamente. Se eu quiser comprar um baralho cigano, fui ali na lojinha, vi, gostei, eu posso comprar ou eu tenho que ganhar? Alguém tem que me dar esse baralho? Não, esse é um outro mito, né? De que você precisa ganhar um baralho cigano. Você pode comprar um baralho cigano, não tem problema. O que vai importar é você ancorar a sua energia nele e torná-lo seu, né? É isso, é troca de energia. Inclusive, se você recebeu o chamado do baralho cigano, se você se interessou, isso veio na sua cabeça, nossa, acho que eu quero aprender, vai lá e compra, não tem problema. Você não precisa ficar esperando e, nossa, por favor, me dá um baralho cigano. Qual é o sentido que tem nisso, né? Outra perguntinha aqui pra você. Vai. Eu gosto tanto da carta do cachorro. Gente, um Golden, como é que você não gosta? E aí eu Linda. queria que essa carta fosse a minha carta. Uhum. Eu posso ou tem um jeito de eu saber qual que é a minha carta? Eu acho que tem cartas que você pode sim ter conexão maior, ter uma afinidade maior, aquela carta que é a que você mais gosta do baralho, sem problema nenhum, você conversando com o seu baralho, mas tem um jeito da gente descobrir qual que é a nossa carta naquele baralho. E para isso é muito simples, a gente vai pegar a nossa data de nascimento e vai somar na numerologia. Então, por exemplo, né? Completa. Então, o meu aniversário é 2/5 de 88. Então, eu somo 2 com 5, 7. 7 com 1, 8. Eu sou demais. Já estamos aí, né? Com 9, 14. Eu tô fazendo a conta certa? 2 ou 5 de 88. Enfim, Eu sei o meu que dá número, 33. somando tudo, vai dar 33, porque a gente já fez. E a minha carta é a carta da chave, que é a carta número 33. Beleza? Esse é o jeito de você descobrir qual é a sua carta no baralho cigano. Mas isso não te limita a gostar. Não, só posso. Não. Você pode gostar da que você quiser e pode sentir afinidade com qual você quiser. E aí, por exemplo, a minha carta, 3/6 de 1985, que é a minha data de nascimento, dá 32, que é a carta da lua. Então vocês podem depois, né? Nunca joguei, não sei como que é, pega o livrinho e vai lá e procura 32, o que significa, o que aquela carta tá dizendo e também qual que é a energia que você pode aí conectar com você. Eu já vi que as cartas do baralho, elas têm naipes. Inclusive, uma vez eu joguei baralho cigano com uma cartomante, uma oraculista, que usou baralho de verdade. Baralho de truco. Achei que a gente ia jogar uma partida ali, já tava gritando 3. Pra que serve esse naipe? É 6 que grita. O 3 você grita truco. Exímia jogadora de truco. É isso, gente, desculpa. No baralho normal, e também como no baralho do tarô, a gente tem cartas com naipes e números. Esses naipes, eles vão ajudar a gente na interpretação e clarificação do significado das cartas. Por exemplo, o naipe de copas, ele vai falar sobre sentimentos, emoções. Dependendo da pergunta, você pode, às vezes com alguma coisa meio no ar, ele vai te ajudar a saber para onde que vai a sua resposta. E é um naipe positivo, tá? Já o naipe de espadas também é positivo, ele está associado a viagens, comunicação. O naipe de ouros vai falar sobre as coisas materiais, o lado material da vida. E o naipe de paus, no baralho cigano, ele é um naipe que tem uma conotação negativa. Então, quando saiu alguma carta que tem o naipe de paus, é bom você dar uma olhada e ele vai fazer com que a tendência do jogo seja para o lado negativo, tá bom? Uma coisa legal de complementar também, por exemplo, fiz uma pergunta sobre relacionamento, tirei 3 cartas. Saíram 2 cartas com o naipe de copas e uma com o naipe de paus, por exemplo. Então isso também vai trazer ali um pouco da energia. Saiu mais cartas de paus, mais cartas de copas, mais cartas de ouros. Então isso também vai ajudar você a direcionar o seu jogo. Exatamente. As cartas do baralho cigano, elas são cartas do cotidiano, mas elas são profundamente carregadas de significado em todas as coisas. Até a carta da lua, que tem uma lua e o mar, a lua vai falar de sentimento, a água fala de sentimento. Aí tem o naipe de copas, fala de sentimento também. Então todas as coisas que tem na carta, a gente tem que prestar atenção para fazer uma leitura mais completa. Quando a gente consagra o baralho, quando a gente consagra o nosso altar, isso vai carregando de significado as nossas coisas. E isso vai demonstrando o nosso afeto por aquilo, o nosso amor, a nossa dedicação, o que coloca a gente mais conectado com a energia do todo, né? Essa energia primordial, fazendo com que a nossa intuição seja mais aflorada, enfim, trazendo todos os benefícios da gente estar mais conectado, né? E esse é por isso que se faz esse tipo de coisa, pra gente trazer mais para perto da gente, para dentro da gente, e fazer com que a nossa leitura seja o mais certeira possível.
E a gente espera que depois dessa aula aqui, o baralho cigano seja para vocês como os ciganos, né? Que seja leve, mas que tenha direcionamento e saiba para onde vai. Exatamente. Se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, subscreve no canal, envia para os seus amigos e... ativa o sininho! Valeu! Até a próxima. Temos? Ai. Eu vou sempre usar o sininho agora.